Tem um monte de gente preocupada com uma tal de LGPD. Você já sabe o que é LGPD e por que ele é importante para você? Então segura aí que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Rodolfo Ribeiro, sou advogado, gestor de negócios, sócio da Ribeiro Albuquerque Advogados e esse é o primeiro vídeo de uma iniciativa nossa chamada Empreender Direito, que tem o objetivo de levar informação simples e clara para você que não é advogado e enfrenta o dia a dia da atividade empresarial. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a LGPD e por que ela é importante para todo mundo. Se você nunca ouviu falar sobre LGPD, deve estar se perguntando, o que é LGPD? LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação que foi criada no ano de 2018 e deve começar a valer a partir de agosto de 2020. Ela tem como principal objetivo determinar como a informação das pessoas devem ser tratadas. E você de novo deve estar se perguntando, mas o que eu tenho a ver com isso? Por que a LGPD é tão importante para mim? Provavelmente, você já recebeu alguma oferta de produto ou serviço que parece que a empresa adivinhou o que você estava pensando. Ou pelo menos já ouviu falar de casos de roubo de informação ou vazamento de dados. O mais recente aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, onde uma empresa utilizou dados de uma rede social para tentar manipular os resultados das eleições. É exatamente por causa desse tipo de situação e muitos outros que a gente poderia citar que foi criada a LGPD. Esse é um assunto tão importante que hoje mais de 120 países no mundo já adotaram medidas legais para controlar o uso de informações pessoais. Para você que está ouvindo falar pela primeira vez sobre a LGPD ou sabe muito pouco a respeito, hoje eu vou explicar em 3 passos básicos o que é a LGPD. Mas não se engane, a LGPD é uma legislação extensa e complexa que requer esforço das empresas para sua implementação. Para entender a LGPD, a gente precisa começar falando do cidadão, pessoa física, que por algum motivo compartilha os seus dados pessoais com alguém. Para a LGPD, você vai ser chamado de titular de dados pessoais. E toda a sua informação que sozinha ou em conjunto possa identificá-lo deve ser considerada para efeito de proteção de dados de acordo com a lei. Ou seja, além das informações comuns, como nome, telefone e endereço, toda outra informação que permita identificar uma pessoa deve ser tratada, como por exemplo, hábitos de consumo, locais frequentados, religião, opiniões políticas e assim por diante. Para efeito de legislação, toda essa informação deve ser protegida. O conceito básico da LGPD é reafirmar que o cidadão é proprietário das suas próprias informações. Logo, só cabe a ele decidir e autorizar o que acontece com elas. Assim, uma série de direitos foram determinados em lei para a proteção dessas informações. A partir do momento que a Lei Geral de Proteção de Dados estiver em vigor, o titular dos dados pessoais vai ter a seu dispor uma série de mecanismos previstos em lei para o controle e proteção do uso das suas informações. Como, por exemplo, a gente pode citar o pedido de esclarecimento sobre o uso dos dados pessoais, correções das informações ali presentes, transferência ou compartilhamento das informações e até mesmo o pedido de exclusão dos dados cadastrais feito pelo titular dos dados. A gente falou um pouco sobre o titular dos dados pessoais. Para entender a LGPD, em segundo lugar, a gente precisa falar sobre quem, de alguma forma, utiliza essas informações para prestar serviços ou fornecer produtos. Para efeito de legislação, essas pessoas ou empresas vão ser chamadas de agentes de tratamento de dados. Se você ou sua empresa, por algum motivo, utiliza informações pessoais durante a prestação de serviços ou fornecimento de produtos, provavelmente você está fazendo tratamento de informações pessoais e vai ser classificado como um agente de tratamento de dados. O agente de tratamento de dados
pode ser qualquer um, uma pessoa, empresa, até mesmo um ente público, que por algum motivo utiliza informações pessoais de alguém para entrega de produtos ou serviços. A atividade de tratamento de dados foi prevista na legislação de uma forma bastante ampla e exemplificativa. Por exemplo, se uma empresa, durante a realização das suas atividades, coleta informações, armazena, processa, compartilha com outra empresa, provavelmente ela está fazendo o tratamento de dados e vai ser classificada como um agente de tratamento de dados pessoais. Além disso, quem for classificado como um agente de tratamento de dados vai ter que implementar controles previstos na legislação para atender todos os direitos dos titulares de dados pessoais. Os agentes de tratamento de dados também só vão poder utilizar as informações pessoais quando elas forem autorizadas pelos titulares de dados pessoais ou naquelas situações previstas na legislação. Mais ainda, se você for classificado como um agente de tratamento de dados, é importante ficar sabendo que você vai ter que nomear um encarregado que vai ser responsável pela comunicação junto aos titulares de dados pessoais e também às entidades de controle administrativo. E por fim, para a gente entender a LGPD, precisa saber que a legislação criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A ANPD é responsável, entre diversas atribuições, por normatizar o mercado de uso de dados pessoais. Além disso, ela tem a responsabilidade de fiscalizar os agentes de tratamento de dados, bem como aplicar penalidades àqueles que não respeitam a legislação. Nesse vídeo, de forma resumida, nós vimos que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação constituída basicamente por 3 atores, que são os titulares de dados pessoais, os agentes de tratamento de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se você ou sua empresa estão sediados no Brasil, fornecem produtos e serviços para o mercado nacional e fazem uso de dados pessoais de residentes, é importante considerar que você provavelmente é um agente de tratamento de dados e deve se adequar a essa legislação. Se você assistiu esse vídeo até aqui, quer saber mais a respeito de Lei Geral de Proteção de Dados, manda sua mensagem, deixa sua sugestão. A gente vai ter o maior prazer em tentar responder. Se for o caso, a gente vai preparar um outro vídeo com mais informação a respeito, pensando em você. Agora, se você gostou desse vídeo, acha que ele foi importante para você e que pode contribuir com mais pessoas, então se inscreve no nosso canal, clica no botão de gostei, porque só assim a gente vai saber que está no caminho certo e que esse material pode chegar a mais gente também. Foi um grande prazer estar com vocês, espero vê-los de novo. Até a próxima, um grande abraço.